George Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. É com muito prazer que toda semana eu falo com pessoas que são pura fonte de inspiração. A minha convidada de hoje, ela deixou o Brasil e é sucesso absoluto em Boston. Ela é uma coaching, psicóloga e uma educadora parental. No meio de muitos estudos e no decorrer de uma trajetória lindíssima, hoje, quem abre o livro da vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é Cláudia Farias. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia para quem estiver em outros lugares, né? Eu tenho muitos amigos na Europa que com certeza vão ver, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Estou aqui à disposição do que você quiser ouvir. O prazer é todo nosso. Eu poderia falar meu, mas eu seria muito egocêntrico, né? Então, o prazer é todo nosso, porque tem uma equipe que com certeza te aplaude. E que bonito trabalho que você vem desenvolvendo. Mas, gente, olha, calma que a gente vai chegar lá, né? Não vou me apressar. Cláudia, vamos começar a nossa entrevista te dando a oportunidade em a autodefinição de Cláudia. Como você se define? Muito fácil essa pergunta, porque quando a gente mergulha no autoconhecimento, a gente tem esse prazer de poder definir a nós mesmas, né? E eu me defino como um aprendiz, uma eterna aprendiz. Não só fisicamente falando, porque ainda estou na escola aqui nos Estados Unidos, correndo atrás de mais um título, mas pela vida mesmo, uma pessoa muito curiosa, que está sempre aprendendo coisas novas. Essa sou eu. Muito bom. Nessa trajetória, né, da Cláudia, a Cláudia hoje, essa mulher é, empoderada. É tão curioso quando a gente fala em empoderamento feminino, mas é isso. Ela veio para os Estados Unidos e está aí fazendo a diferença na vida de muita gente. Ao fazer uma viagem ao passado, vamos viajar, vamos lá atrás. Como é que foi a infância de Cláudia Farias no Brasil? Como foi a sua vida no Brasil? O Brasil é muito grande, a minha infância foi uma infância muito simples, né? Eu venho de um pai que era muito simples na construção civil, que foi para Brasília para construir Brasília, e minha mãe professora, que também foi concursar lá em Brasília para começar a vida de professora, e de uma família muito simples do Nordeste do Brasil, sem muitas possibilidades, ouvindo sempre que não era possível isso, não era possível aquilo, mas a escola, o aprender, abriram muitas portas para mim. E aí eu tive a felicidade de, através de grandes professoras de escolas públicas, Uhum. né, no meio da dificuldade, em lugar não muito com muito foco, mas eu tive a possibilidade de mostrar que eu tinha algum talento na parte de escrever, e aí eu fui deslanchando, mas foi uma infância muito difícil. Eu tinha avós que moravam no Nordeste e eles não estavam perto de mim, então era uma coisa meio assim. Foi uma infância dura. Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos mais novos, tive um pai alcoólatra, uma mãe um pouco submissa demais. Uhum. Então, essas características vão falar um pouco depois da minha missão. Muito bom, fantástico, né, gente? Agora, no meio de uma infância difícil, uma trajetória que quem te vê hoje não imagina o que você passou, quais foram as suas influências para que você viesse a escolher uma carreira acadêmica, que você viesse pensar em algo acadêmico para que você se completasse como ser humano e como profissional? De tanto ouvir que não era possível, que você não podia aquilo ou isso, e eu tinha muitos sonhos, e toda vez que eu jogava um sonho no ar, alguém jogava
um balde de água fria, dizendo: "Não pode, não pode". E eu nunca fui de aceitar o não pode, apesar de que eu fui uma adolescente muito tímida, muito retraída por conta de todo o quadro que eu te falei, mas eu ficava assim: não pode, por quê?". E aquele interior meu ia mexendo. E quando eu abri essa porta para descobrir um talento pequeno, que um professor ele acabou fazendo esse talento se transformar em algo bom, eu descobri que através do aprender, olha aí de novo, eu poderia chegar em algum lugar e fazer a diferença para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que o despertar do aprender me abriu muitas portas. Por que deixar o Brasil e se aventurar nos Estados Unidos? Como aconteceu isso? Ah, então, eu tenho uma trajetória de vida muito engraçada, porque assim, fecharam meus sonhos, mas não sabem o quanto que me deram asas. Porque eu fui trabalhar com turismo e viajei o mundo todo. Fui para a Europa, fui para o Oriente Médio, vim para cá, para os Estados Unidos algumas vezes, fui para a América do Sul, até alguns lugares assim mais remotos eu fui e nunca quis ficar fora morando. Sempre voltava para o Brasil, porque eu entendia que ali era meu lugar, que meu plano estava ali, que eu tinha uma missão, aquela coisa, né? Sempre empreendedora, então eu falei: "Ah, nunca vou ficar". Só que no ano de 2016, você se lembra que teve uma crise muito grande econômica no Brasil, com essa situação toda de mudança, a Petrobras vendida, aquele caos de corrupção. E eu morava na Bahia, então, estava morando em Salvador, e morava num bairro bom, próximo à praia, meus filhos estudavam bem, só que a gente não conseguia guardar a segurança física deles, por causa da violência, e começou a ter uma confusão econômica enorme. O turismo não estava bem, serviços como os meus de consultoria ou de terapia não eram bem cotados, porque se você não tinha dinheiro para o básico, como é que você ia, né, a investir em outras coisas que são terceiras na escala do ser humano? Não que não sejam importantes, mas financeiramente é o primeiro que se cortava. E aí a gente, antes de chegar no momento de crise financeira, eu já tinha o desejo de vir estudar, e aí a gente veio para passar um tempo. Só que esse tempo se alongou diante dos desafios que aconteceram. E aí estou eu aqui e vejo que tinha uma missão, né? Tinha um porquê de eu estar aqui. Foi isso. Que bom. Olha isso, que interessante. Você toca no ponto, né, onde a educação está sempre presente na sua vida. Esse Sempre. processo do aprendizado, até mesmo hoje você, com o trabalho que desenvolve, é uma troca. Você aprende com outros profissionais, eles aprendem com você, e ali existe um desenvolver de uma sociedade mais consciente, porque essa Sim, é sim. a grande realidade de uma psicóloga, onde encontra com outros colegas de trabalho e a informação se gera, né? E naquilo ali, esse autoconhecimento, conhecer de si próprio e até mesmo, né, essa troca um com o outro e um conhecendo um pouco mais da vida do outro, do projeto de cada um, porque cada um tem um projeto diferente de vida, né? E para você, quando você chegou aqui, qual foi o maior obstáculo que você enfrentou? Primeira língua, eu falava inglês, né, muito ruim, então a língua foi um desafio bem grande, mas eu vim com vontade de aprender, então acabou que foi um dos menores desafios. Ainda não tenho a fluência que eu gostaria de ter, mas assim, dá para se virar. Mas o que eu penso que o maior desafio foi a nossa própria comunidade, que eu vi que era muito fechada para receber o outro, muito negativa, sem sonhos, olha aí, os sonhos de novo aparecendo, sem essa vontade de expandir, de crescer.
e principalmente os jovens, né? Que é uma coisa que me toca muito, é minha bandeira que eu levanto de jovens e adolescentes, que eu sou apaixonada. E eu vi aqueles jovens tão sem alma, tão sem vontade de seguir uma carreira, ou de sonhar, porque dizia assim: não, eu só posso ir até aqui, eu não tenho documento, ou eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falava: gente, mas não pode ser. E aí Uhum. eu não aceitava aquilo. E quando a gente veio por um tempo como estudante internacional, Uhum. e a gente foi buscar tudo isso até para minha filha, né? Eu tenho uma filha de 23 anos, e todo mundo falou: vocês não vão dar conta, tudo é muito difícil. E eu achei assim: que sociedade mais negativa. Que comunidade é essa? Precisa reforçar isso. Veio aquela Cláudia de novo. Olha que bom que você juntou essas. Parece que você já sabia, né? A gente nem combinou, mas o contexto está voltando. Aquela coisa de não pode sonhar voltou na minha cabeça. Eu Uhum. falei: mas como assim? A gente tem que deixar esse povo sonhar. Então eu comecei: não, pode sonhar, você pode fazer. Pode ser que hoje você não tenha isso, mas as coisas podem mudar. Então Verdade. eu comecei a encontrar um certo sentido por que eu estava aqui. Foi isso. Você tem que ir me cortando, senão eu falo Tudo demais, bem, hein, Jorge? tá ótimo. Surgiu a ideia, né, essa criação de projetos onde você juntou o que você aprendeu, vamos falar, né, no setor educativo, para justamente educar outras pessoas e plantar essa sementinha de que tudo é possível e só basta acreditar. Então, quando veio na sua cabeça, quando surgiu essa ponte que te levou aí, né? Eu preciso me projetar e veio o nome Café com Coaching. Quando isso aconteceu? Bom, antes de projetar qualquer coisa, eu comecei um trabalho voluntário, Uhum. né? A gente comecei realmente ajudando famílias a entenderem processos internos. Depois essa visão do adolescente, a casa vivia cheia de adolescente, e as histórias se repetiam, e eu falei: ah, tem algo errado aí. E aí a gente começou a fazer um trabalho sobre essa questão de desenvolver os jovens. Eu já tenho alguns programas que eu trabalho no Brasil com empresas que trabalham com estágio, com vocacional e desenvolvimento de jovens, mas eu não podia aplicar aqui totalmente. Então, eu comecei a voluntariar, percebendo que os jovens não ia ser a melhor entrada, por questões da psicologia, que eu ainda estou em processo de licença. Então, eu entrei com coaching vocacional, team coaching, mas aí eu encontrei a família desestruturada, a família com mulheres muito sem poder, sem o Hum, poder de vida, de vontade de crescer. Aí eu percebi que a gente precisava empoderar essas mulheres, porque o poder maior que uma mulher pode ter é ela levantar a outra, né? verdade. Não existe poder maior do que você poder levantar alguém e poder dizer: vem que você dá conta, é possível. E a gente tem uma falsa ideia de que para ser feliz ou ser bem ou sucesso, tem ideias muito mal formatadas sobre felicidade e sucesso. Se fala muito em felicidade e sucesso, que é isso, tá aqui dando uma entrevista para você. Isso aqui é um retrato da minha vida. O sucesso e a felicidade é eu saber que depois que eu apago as luzes aqui, eu tenho uma vida organizada, feliz, onde eu encontro plenitude e satisfação nas pequenas coisas. Uhum. Onde eu tenho uma família que eu estruturo, onde eu sou uma pessoa que eu posso me reerguer. E não é isso que a gente encontra na sociedade. Ainda hoje eu falei bastante sobre isso, sobre a questão da gente se preocupar com aquilo que nós somos responsáveis. Porque o sucesso, na verdade, é quando você dorme à noite e você diz: meu, fiz o que eu tinha que fazer, tô legal, cumpri meu propósito de vida. E tem muita gente que só está fazendo as coisas por fazer. Uhum. E aí, esse negócio de empoderar o outro é muito complicado você fazer no voluntariado. Porque eu descobri também uma coisa, Jorge, eu ainda faço algumas coisas muito pro bono, de graça, mas o ser humano não gosta de receber coisa de graça, ele não valoriza.
É. não valoriza. Ele recebe, ele finge que está interessado, depois desaparece. E na questão de você estar ajudando como voluntário, você não via as coisas muito acontecer. Uhum. É óbvio que toda semente que você joga é boa, vai lá e você colhe alguma coisa, mas acabou que não dava certo. E aí eu passei a fazer um programa mais estruturado. E o Café com Coach, ele é uma degustação de ferramentas de desenvolvimento pessoal, que tem um pouco de desenvolvimento de business, sim, porque tem algumas ferramentas que você olha para a sua vida pessoal, mas você ajusta também a sua vida profissional. E que aí começou a ter interesse por algumas mulheres, alguns homens, inclusive. E como eu já tinha esse andamento com o público, a gente resolveu fazer a 4ª edição aqui, de edições que eu já tinha feito anteriormente com grupos fechados. E super funcionou, porque a proposta é: eu te dou informação, estou lá te dirigindo, te conduzindo, como um coach faz, mas você está vivenciando a sua experiência. Você está vivenciando a ferramenta. Porque, vou tocar num tema que a gente falou antes, o coaching no Brasil tem uma conotação muito negativa, mas porque as pessoas se empoderaram com o coach para si e não usaram o coach para empoderar pessoas, para levantar isso e desenvolver pessoas. E esse é o objetivo, quando você consegue dar para o outro essa ferramenta capaz para ele moldar a vida dele diferente, sair realmente de um ponto para outro e desenvolver-se. E tudo tem um andamento, né? Então, o Café com Coach, ele é uma degustação onde você vivencia e não é impossível você ser assim superficial, porque ele te toca, te Uhum. faz indagações que você começa a falar: nossa, eu nunca pensei nisso. E a gente viu o sucesso que foi, graças a Deus. E a gente está agora vindo com a 5ª edição. Coisa boa. É isso aí, gente. Para vocês que estão aí acompanhando esse programa, né, e querem saber mais sobre como entrar em contato com Cláudia, estar por dentro de tudo, todos os projetos e um pouco mais de café com coach para sua vida, vai lá no Instagram, @CláudiaFariasCoaching. Mande para ela ali a mensagem e a Cláudia vai, com certeza, te responder e clarear e te dar mais informação sobre aquilo que você quer saber. Fiquem ligados, a gente vai para um breve comercial e a gente volta já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @FaceCorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Voltamos! E eu converso hoje com uma mulher que é sucesso absoluto. A frase que ela fala e que é marcante: eu ajudo mulheres e famílias com adolescentes a recuperarem suas relações e a sua plenitude. Cláudia, é forte isso, hein? Recuperar a plenitude.
juventude, se dedicar ao adolescente. No trabalho que você desenvolve, claro, você encontra com muitas famílias e diariamente são várias pessoas que entram em contato com você e creio eu que esse trabalho é o trabalho que justamente pega a criança na fase do adolescente, o adolescente para a fase adulto, mais complicado, né? Você trabalha no processo da adolescência e o autoconhecimento do adolescente. O Sim. que me chamou a atenção foi o livro também que você lançou, Desenvolvendo Pais, Fortalecendo Filhos. Conta pra gente como foi o desenvolver desse livro, porque você teve que se conectar com várias pessoas, né, com N problemas Profissionais, e com outros profissionais também falando dessa abordagem. Como foi esse processo do livro na sua vida com essas pessoas, onde é um processo direto que lidar com pais e filhos? Como foi isso aí? O educador parental hoje é uma profissão que está entrando cada dia mais em várias áreas da educação, a parte médica, essa parte de psicologia e psiquiatria. Nós estamos reunindo vários profissionais de várias áreas que compõem educadores parentais. E o Brasil saiu na frente, depois de muitos estudos, da escola que eu faço parte, que é o Parent Coach Brasil, a minha amiga Jaqueline Vilela, que eu muita honra tenho de trabalhar. Nós fazemos uma equipe enorme e temos um congresso internacional de educadores parentais. Este ano de 2022 foi o terceiro ano do congresso, foi um sucesso. Nós tivemos nomes assim maravilhosos como Daniel Siegel, que é um grande PhD em psicologia e neurocientista, e outros nomes de várias áreas. E todo ano nós temos publicação de livros de várias áreas, de material para esses profissionais trabalharem. E o que a gente quer é o que já está acontecendo, né? O educador parental já é uma profissão, já tem cursos reconhecidos pelo MEC no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, ele é uma das ferramentas que o psicoterapeuta pode trabalhar em várias clínicas de atendimento. Então, este é o nosso destino final, porque acaba trabalhando os problemas que estão na sociedade com a família dentro desse contexto de saúde mental, saúde emocional. Então, o educador parental ele é uma peça muito necessária no desenvolvimento de uma família hoje. Nós temos uma crise de valores, hoje eu falei exatamente disso na minha live, como os valores estão invertidos e como cada dia é mais difícil você trabalhar isso numa sociedade que tem informação a toda hora. Uma sociedade que está acostumada a dizer estou cansado, não tenho tempo, e as famílias estão se desconectando. Então, esse congresso, ele junta, e a gente faz um estudo maravilhoso de vários temas que estão sendo necessários ser revisados. A gente levanta as estatísticas de depressão, de suicídio, de autolesão, de todos os problemas envolvidos com a adolescência, com a infância, com o casamento, com a família em si, para a gente poder ajudar as famílias, porque não é culpa de ninguém. No final, é uma mudança muito rápida e uma descorrupção de valores que a gente não teve tempo realmente de ver. Então, a gente precisa estar sempre alinhando isso. E o educador parental ele vem para ajudar nisso, entre a escola, entre a família, entre a igreja também, a gente junta forças. Tem uma frase muito legal, né, do Paulo Freire, que falava que era preciso uma tribo para cuidar de uma criança. E hoje essa tribo está assim, desconecta. E a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem como sociedade para trabalhar a família que está descorrupta de vários valores aí, descorruptivos. Então, nós precisamos alinhar isso de novo. E quem é que não se perdeu com a questão de informação chegando para o seu
filho primeiro que você, pela internet. Eles são mais ágeis, eles são mais espertos. Às vezes, eles estão tendo mais autoridade que a gente. Então, a gente precisa estar alinhando esses processos. O livro, ele nasceu dessa necessidade. Né? Nós temos uma coordenação geral da Ivana Moreira, que é uma das realizadoras desse congresso, junto com a Jaqueline Vilela. E nós fazemos parte desse projeto incrível. E, assim, este ano eu fui coautora com um capítulo chamado Adolescências, que são as essências de como você se aproximar de um adolescente, que é totalmente diferente, porque é o seu filho que você não reconhece, mas continua sendo seu filho, enorme, grandão, agressivo, cheio de sabe tudo em cima de você. Então, a gente precisa tratar esse pai, Uhum. porque é um conflito constante com o que ele recebe, com o que ele está dando, mas aquela figurinha ali continua sendo filho. Então, a gente precisa fazer essa harmonia, esse olhar de que a essência, que é o amor, continua ali. E esse ano fui coautora. O ano que vem eu quero ser de um livro todo meu, né? A gente já tem planos aí. Então, Muito, é isso. muito bom. Como podemos adquirir a obra? Já tem no meu Instagram, já tem um link para comprar o livro. Quem estiver no Brasil pode comprar online. Chega em casa, já está com o link direitinho lá. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente por causa do frete, mas já está com o link no meu Instagram. É isso aí. Muito bom. Sei também que você, como palestrante, é fantástica e suas palestras aí é um sucesso, não só em Boston, mas também em outras localidades. Você fala para pais de adolescente: filho, eu te vejo. Sim, isso é uma fala muito do meu livro, Não viu? é a fala do seu livro. Esse processo de fazer com que o pai venha compreender o seu filho, como você, na área da terapia, na área da psicologia, você vê o pai amigo do filho, como que você pode explicar? Ou você acha que os pais, sendo mais amigos dos seus filhos, minimiza o adolescente problemático, ou você acha que ainda assim acontece esse distanciamento porque existe um, uma chave de uma questão que se chama tecnologia? Para te responder exatamente isso, sem dar todo o spoiler da minha, da minha palestra, eu vou te dizer que a chave não está aí. Não, o problema é a tecnologia, a gente não tem como viver sem. A gente Uhum. tem que saber administrar. Ser amigo do filho também você não vai conseguir ser amigo dele 100%. Você vai ter que ser autoridade na vida dele. Mas existe um relacionamento que a gente precisa entender que o teu filho é teu filho, mas ele é uma pessoa única. Você precisa olhá-lo como essa pessoa em formação, como uma pessoa com quem você tem que continuar caminhando, porque não, da noite para o dia ele virou um cara grandão, com a voz grossa, muito cabelo e talvez a voz um pouco mais rouca, mas continua sendo uma criança em desenvolvimento, não tem o cérebro todo transformado, ainda tem muita coisa para desenvolver e você faz parte desse desenvolvimento. Então, a gente não está falando de um machismo, a gente está falando de ciência, Uhum. neurociência, de uma questão complexa de bioatividades, né? A gente está falando de um cérebro não constituído totalmente, com análises, com respostas certas, mas estamos falando também de neurociência que você constrói plasticidade, que você constrói caminhos diferentes. Então, vale muito a pena você ouvir que você faz parte desse processo como supervisão, como dirigir experiências novas, que é o que um adolescente precisa ter, mas com respeito, não querendo que ele seja o retrato daquilo que você não foi,
ou querendo que ele seja o certinho para você exibir o currículo ou a pessoa que você criou. Não, ele é apenas uma pessoa que é a sua missão conduzir. E pode ser que ele não aceite essa condução, mas você tem essa missão de influenciar Hum. positivamente, né? Sem impor. Influenciar é diferente de impor. Por que que eles seguem tantos os youtubers por aí? Porque esses youtubers estão influenciando, estão falando alguma coisa que eles gostam. Então a gente precisa moldar a nossa forma de viver com os nossos filhos adolescentes. Mas requer o quê? Preparar nós mesmos. Porque no primeiro grito que seu filho dá, se você está lá ferido também, você vai para a briga. Você Uhum. vai se sentir a pior mãe. Aí você vai se sentir ingrato, filho ingrato. Aí começa um monte de problema onde já tem vários desafios. É Muito, isso. muito bom. Querem mais? É Arro- mais, Querem vamos. mais? Arroba Cláudia Farias Coaching. Se intere mais desse assunto diretamente com ela. Uma profissional muito qualificada no mercado, muito admirada e respeitada por outros colegas de trabalho também, e que pode, sim, ajudar você e a sua família Obrigada. a se reestruturar. Muito bom. Cláudia, vamos para o nosso momento aqui. Complete a frase. Eita. Se eu tivesse que mudar algo no mundo, eu mudaria? A adolescência. Mudaria para a adolescência não ser um meme, mas ser uma inspiração boa como ela é. Eu gosto de. Eu gosto de viver, acho a vida maravilhosa. Eu não gosto de. Não gosto de gente chata, gente boazinha demais, que não se coloca, se posiciona. Eu acho que você tem que se posicionar no mundo, senão você fica frio. Como diz a Bíblia, né? Uhum. Frio e morno, nem Deus gosta. Eu tenho medo de. Ai, do que eu tenho medo? De perder a minha fé. Se eu tivesse que mudar de profissão, eu seria. Ai, eu quero ser tudo. Ah, então fica difícil, mas eu seria, sei lá, médica de adolescente. O meu livro favorito é. O meu livro favorito é a Bíblia. O meu trabalho é. Desenvolver pessoas para viverem uma vida plena. Deus na minha vida é. Tudo. Cláudia, e que essa energia, tudo, né, esse tudo que a gente chama de Deus, Deus. possa contribuir muito para que você se sinta mais realizada, mais completa, como mãe, como profissional, como mulher, como ativista, em tudo aquilo que você venha desenvolver na sua vida. Amém. Que você Muito continue obrigada. fazendo, é um prazer que você continue fazendo a diferença na vida de muita gente, dos seus clientes, as pessoas que te procuram, né? Eh, dos seus colegas de trabalho, pessoas que estão ao seu redor, e que esse trabalho que você desenvolve com todo amor, com todo carinho, escrevendo, mandando mensagens, que você também tem ali no link do Instagram, gente, quem entrar, você também tem como fazer perguntas e ela desenvolve para vocês, ajuda vocês ali num caminhar mais com plenitude. O como é bom ter a oportunidade em conhecer pessoas como você, Cláudia, que está Obrigada. fazendo a diferença. É deixar o Brasil e acreditar que, mesmo nos Estados Unidos, você pode sim fazer a diferença na vida de brasileiros cidadãos do mundo. E a nossa meta é fazer a diferença. É dizer Sim. ao outro que vale a pena viver sim e vale a pena acreditar que quando a gente acredita, a gente realiza. Então, no jogo da vida e nessa imensa arquibancada, tem um grande público que te aplaude. E eu Oh, muito obrigada.
mais sucesso. Muito obrigada. E o que eu tenho a dizer assim, para o final é que nós brasileiros somos muito interessantes. Não é fácil falar duas línguas e não é fácil o percurso que a gente faz, independente da história de cada um. Então, nós temos que sonhar e perseguir nosso sonho sempre. Nós podemos ser diferentes e fazer desse país aqui muito melhor com a nossa contribuição. É isso. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigado, mais sucesso para você e para todos vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Toda semana eu converso com pessoas que fazem a diferença. Se você é uma delas, entre em contato com a nossa equipe, venha contar a sua história. Com certeza, alguém vai se identificar com a sua história e vai aplaudir o sucesso que você é. Muito obrigado. Eu vejo todos vocês em breve. Cláudia, mais sucesso para você e uma ótima noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. George Robert Talks.